dar-se na forma do inciso 11º do artigo 34 da Lei Orgânica, após os trâmites regimentais, que seja enviada cópia da presente proposição ao Poder Executivo para que disponibilize as informações solicitadas. O presente pedido se justifica, pois existe pessoas que compareceram na Câmara de Vereadores solicitando ao Legislativo Municipal que exerça seu papel fiscalizador, fazendo o levantamento dos custos do aterro sanitário de Capão da Canoa, bem como dos valores destinados à Associação dos Agentes Econômicos e Ecológicos de Capão da Canoa dos últimos 24 meses. Capão da Canoa, 24 de setembro de 2018, vereador Nenê do CREP. Projeto de Lei 110/2018. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019. Projeto de Lei dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidos em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 81 da Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar, número 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município de Capão da Canoa relativas aos exercícios 2019, compreendendo: 1. As diretrizes, objetivos e metas da administração para exercício proposto em conformidade com o plano plurianual. 2. A estrutura, organização, diretrizes para execução e alterações dos orçamentos do município. 3. As disposições relativas à despesa com pessoal. 4. As disposições sobre as alterações da legislação tributária. As disposições para transferência de recursos em entidades públicas e privadas. As condições para conveniar com outras esferas do governo. Parágrafo único. Fazem parte integrante desta lei: previsão de receita e despesa para 2019 a 2021, contendo previsão de receita por categoria econômica e origem, previsão de despesa por categoria econômica, metodologia e premissas de cálculo das principais receitas e origens, indicadores econômicos utilizados nas projeções, previsão da receita corrente líquida para 2019, anexo de metas fiscais que conterá metas anuais de resultado nominal, primário e dívida pública para o exercício 2019, memória e metodologia de cálculo do resultado primário, memória e metodologia de cálculo do resultado nominal, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, evolução do patrimônio líquido, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos, estimativa e compensação de renúncia de receita, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, anexo de riscos fiscais. Relatório dos projetos em andamento e posição sobre a situação de conservação do patrimônio público e providências a serem adotadas pelo Executivo, Lei Complementar 101 de 2000, artigo 45, inciso único. E planejamento de despesas para o exercício a que se refere as propostas nos termos do artigo 169, artigo 1º da Constituição Federal. Capítulo 2. Das diretrizes, objetivos e metas. Artigo 2º. As prioridades em termos de programas, objetivos e metas para os exercícios de 2019 a 2021, assim como os detalhamentos dos programas e objetivos, são aqueles previstos no anexo dos programas do governo do plano plurianual. Artigo 3º. Os valores constantes no anexo de que trata este artigo possuem caráter indicativo e não normativo. Artigo 4º. Para efeito das execuções orçamentárias, os indicadores, bem como as alterações dos valores,
de referência, metas, órgãos responsáveis e iniciativas sem financiamento orçamentário poderão ser alterados pelo Poder Executivo, devendo este comunicar as alterações ao Legislativo para efeito de acompanhamento da execução orçamentária prevista na Constituição da República, artigo 166, inciso 2. Artigo 5º, o Código dos Programas Objetivos e Regionalização do Gasto deverão ser os mesmos utilizados no Plano Plurianual. Capítulo 3, da Estrutura e Organização do Orçamento. Seção 1, da Apresentação do Orçamento. Artigo 6º. Os orçamentos fiscal e da Seguridade Social compreenderão a programação dos poderes executivo e legislativo do município, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, bem como das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que o município detenha, direto ou indiretamente, a maioria de capital social com direito a voto e que dela recebem recursos da Fazenda Municipal. Artigo 7º. O orçamento discriminará a despesa por órgão e unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação até o nível da modalidade. 8º. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo será constituído de 1. Tabelas explicativas da receita e da despesa do município de forma integrada, inclusive metodologia e premissa de cálculo no centro que dispõe o artigo 12 da Lei Complementar 101/2000 e artigo 22 da Lei número 4.320 de 1964. Anexos orçamentários números 1, 2, 6, 7, 8, 9 da Lei 4.320 de 64. 3. Descrição sucinta de cada unidade administrativa e das suas principais finalidades, com indicação das respectivas legislação. Parágrafo único do artigo 22 da Lei 4.320 de 64. 4. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectivas legislação. Inciso 3 do artigo 1º do inciso 1º da Lei 4.320 de 64. Quadro demonstrativo da receita de planos e aplicação dos fundos especiais. Demonstrativo de estimativa e compensação de renúncia de receita da Lei Complementar 101/2000, artigo 5º. Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Demonstrativo das aplicações nas ações e serviços públicos de saúde, ASPS. Demonstrativo das aplicações nas ações e serviços públicos de saúde. Demonstrativo das aplicações de manutenção e desenvolvimento do ensino e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Relação dos compromissos, convênios e contratos firmados para 2019 com os respectivos créditos orçamentários, anexo da compatibilidade do orçamento com o anexo das metas fiscais, Lei Complementar 101/2000, artigo 5º, inciso 1º, contendo compatibilidade com o resultado primário, compatibilidade com o resultado nominal, anexo demonstrativo da receita corrente líquida, anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Executivo, do Legislativo e consolidado do município, anexo demonstrativo dos limites do Poder Legislativo, anexo demonstrativo do limite de gasto administrativo do regime próprio da Previdência Social, anexo demonstrativo da receita e da despesa por destinação e fonte de recursos e relação dos precatórios a pagar em 2019 com os respectivos créditos orçamentários. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária conterá exposição circunstanciada da situação econômica financeira, informando saldos de créditos especiais, situação esperada dos restos a pagar ao final do exercício e outros compromissos financeiros exigíveis. Justificativa, metodologia de cálculo sobre a estimativa e de fixação respectiva da receita e da despesa. O envio do projeto de lei, bem como os anexos orçamentários pelo Poder Executivo e autógrafo elaborado pelo Poder Legislativo deverá ser dar preferencialmente em meio eletrônico. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamentária, os estudos e as estimativas das receitas tributárias e transferências arrecadadas e previstas até o final do exercício corrente,
bem como a previsão da receita corrente líquida prevista para o exercício a que se refere a proposta orçamentária e respectivas memórias de cálculo. Do equilíbrio entre receitas e despesas. Artigo 9º. A lei orçamentária conterá reserva de contingência, constituída de dotação global e corresponderá na lei orçamentária em até 5% da receita corrente líquida prevista para o município destinado ao atendimento. De passivos contingentes, 1%, de riscos e eventos fiscais imprevistos, 4%, 3% cobertura de créditos adicionais nos termos da Portaria 163 da Secretaria do Tesouro Nacional, artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000, 1% para demais riscos e eventos fiscais. A reserva de contingência que trata os incisos 1 e 2 do caput será fixada em até 5% de receitas correntes líquidas e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência é constituída para atender os passivos, contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, não precisará ser utilizado para sua finalidade no todo ou em parte, o chefe executivo poderá utilizar seu saldo para dar cobertura a outros créditos adicionais, legalmente autorizados na forma do artigo 41, 2, 43 da Lei Federal 4.320/64. A reserva de contingência da unidade gestora do regime próprio de previdência social será constituída dos recursos que corresponderão à previsão de seu superávit orçamentário e somente poderá ser utilizada para a cobertura de créditos adicionais do próprio regime. Quarto, a partir do dia 15 do mês de outubro de 2019, a reserva de contingência poderá ser utilizada livremente como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais. Artigo 10º. Para os efeitos do artigo 16 da Lei Complementar 101/2000, inciso 3º, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujos valores não ultrapassarem os limites a que se refere o inciso 1, 2 do artigo 24 da Lei número 8.666 de 1993. Artigo 11. O Poder Executivo elaborará e publicará até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária cronograma de desembolso mensal para exercício nos termos do artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000, com vistas a manter durante a execução orçamentária o equilíbrio entre as contas e a regularidade das operações orçamentárias, bem como garantir o atingimento das metas do resultado primário e nominal. Para fins de elaboração da programação financeira e cronograma do desembolso do Poder Executivo, o Poder Legislativo e as entidades da administração indireta, em até 10 dias de publicação da lei orçamentária, encaminharão ao Executivo a sua proposta parcial para efeitos de integração. As receitas previstas serão desdobradas pelo Poder Executivo em metas mensais de arrecadação por destinação de recursos, com a especificação em separado das medidas de combate à evasão e à sonegação da quantidade de valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. Seção 3. Os recursos correspondentes à dotação orçamentária, compreendidas os créditos adicionais e destinados ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo do município terá como limite de despesa em 2019, para efeito de elaboração sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de 7% sobre a receita tributária e de transferência tributárias do município arrecadadas em 2018, nos termos do artigo 29-A da Constituição da República. Parágrafo único. Em caso de não elaboração do cronograma de desembolso, os duodécimos ao Legislativo se darão na forma de parcelas mensais iguais e sucessivas, respeitados igualmente os limites de que se trata o caput. Artigo 13. O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais ao Legislativo será feito diretamente em conta bancária, indicada pelo Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês. Artigo 14. Ao final do exercício financeiro, o saldo de recursos em caixa ou equivalente de caixa do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo, deduzido os valores correspondentes ao saldo do passivo financeiro, considerando-se somente as contas do Poder Legislativo
podendo ainda ser contabilizados como adiantamentos de repasse para o próximo exercício. Parágrafo único. As arrecadações de imposto de renda retido na fonte, rendimento de aplicações financeiras e outras que venham a ingressar nos cofres públicos por intermédio do Legislativo serão contabilizadas no Executivo como receita municipal e concomitantemente como adiantamento de repasse mensal no Executivo e no Legislativo. Artigo 15. A execução orçamentária do Legislativo será executada em unidade gestora independente, sendo integrada ao Executivo para fins de consolidação das entidades contábeis. Seção 4. Das normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financeiros e recursos dos orçamentos. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nessa lei, a alocação dos recursos na Lei Orçamentária de 2019 em créditos adicionais e a respectiva execução deverão propiciar o controle dos valores transferidos e dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas do governo. Parágrafo único. O controle de custos de que trata o caput será orientado para o estabelecimento da relação entre a despesa pública e o resultado obtido, de forma a priorizar a análise da eficiência na alocação dos recursos, permitindo o acompanhamento das gestões orçamentária, financeira e patrimonial. Artigo 17. A avaliação dos programas de governo nos termos do artigo 4º, a linha E da Lei Complementar 101/2000 se dará por meio de internet no sítio oficial do município até 31 de janeiro do exercício seguinte. Parágrafo único. A avaliação dos resultados dos programas do governo consistirá em análise sobre o desempenho da gestão governamental através de movimentações dos indicadores de desempenho e das metas, conjugando-os com os custos das ações que integram os programas e a sua evolução, em termos de realização dos produtos das ações e o cumprimento das suas metas físicas de forma que permita a administração e a fiscalização externa concluir sobre a eficiência das ações governamentais e a qualidade do gesto público. Da disposição sobre novos projetos. Artigo 18. Além da observância das prioridades e metas de que trata esta lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais somente incluirão projetos novos após 1. Tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento, com o recurso necessário ao término ou à obtenção de uma unidade completa. 2. Estiverem assegurados recursos de manutenção do patrimônio público e efetivamente o poder público estiver adotando as medidas necessárias para tanto. Parágrafo único. Havendo previsão suficiente de recursos orçamentários financeiros, não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mediante lei, mesmo possuindo outros projetos em andamento. Seção 6. Da transferência em recursos para outros entes. Artigo 19. O repasse de recursos para outros entes deverá possuir autorização legislativa e convênio. Seção 7. Da transferência de recursos para entidades da administração indireta. Artigo 20. O município poderá efetuar transferências financeiras autorizadas em lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, artigo 167. 8. As entidades da administração indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos que não haja suficiente disponibilidade financeira respeitados os limites orçamentários das entidades. Artigo 21. A lei orçamentária reservará recurso para transferência financeira a consórcios públicos que o município fizer parte em conformidade com o respectivo contrato de rateio. Das transferências de recursos para o setor privado e sem fim lucrativo. Artigo 22. A transferência de recursos a título de subvenções sociais ocorrerá de acordo com o imposto pela lei número 13.019, de 31 de julho de 2014, o decreto número 8726, de 27 de abril de 2016. Artigo 23. A transferência de recursos a título de auxílios ou contribuições em entidades privadas ou a pessoa física poderá ser utilizada desde que sejam 1. Para atendimento direto e gratuito ao público e voltado para a educação básica, para o desenvolvimento de programas voltados à manutenção e preservação do meio ambiente, voltados para ações de saúde, de atendimento direto e gratuito ao público, prestado por entidades sem fins lucrativos que sejam certificados como entidades beneficentes de assistência social na área da saúde.
qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público, OCIP, com termo de parceria firmado com o Poder Público Municipal, de acordo com a Lei Federal 9.790 de 99, e que participe de execução de programas constante no plano plurianual, devendo a destinação de recurso guardar conformidade com os objetivos sociais da entidade. Qualificadas para o desenvolvimento de atividades esportivas que contribuam para a formação e capacitação de atletas, voltadas ao atendimento de pessoas portadoras de necessidades especiais, constituídas sob a forma de associação ou cooperativa formadas exclusivamente por pessoas físicas reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis e voltadas ao atendimento de pessoas carentes em situação de risco social ou diretamente alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e geração de trabalho e renda. No caso do inciso 4, as transferências serão efetuadas por meio de termo de parceria, caso em que deverá ser observada a legislação específica pertinente a essas entidades. Segundo, sem prejuízo das disposições contidas no artigo 19, 20, 21 e 22 desta lei, a transferência de recursos prevista na Lei Federal 4.320/64, a entidade privada sem fins lucrativos dependerá de atendimento às regras da Lei Federal 13.019/2014. A destinação de recursos de que tratam os artigos 19, 20, 21 e 22 não será permitida nos casos em que agente público do Poder Executivo ou Legislativo, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau, seja integrante de seu quadro dirigente, salvo se a nomeação decorrer de imposição legal. A vedação de que trata o artigo 1º também se aplica à entidade privada que mantenha em seus quadros dirigente que incida em quaisquer das hipóteses de inegibilidade previstas no artigo 1º, inciso 1º, da Lei Complementar 64, 18 de maio de 90. Em caso de pessoa física, o pedido deverá conter exclusivamente o plano da aplicação com a motivação do pedido, documento de identidade, CPF do solicitante, desde que esteja enquadrado nos programas constituídos nas áreas de assistência social. Saúde, educação, cultura, desporto, geração de trabalho e renda, agricultura e política habitacional, nos termos da legislação específica. Artigo 24. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais a qualquer título sujeitar-se-ão à fiscalização do poder público com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos. Parágrafo único. Enquanto vigentes os respectivos convênios, contratos ou instrumentos congêneres, o Poder Executivo deverá divulgar e manter atualizadas na internet relação das entidades privadas e beneficiadas com recursos de subvenções, contribuições e auxílios contendo pelo menos 1. Nome e CNPJ da entidade. 2. Nome, função e CPF dos dirigentes. 3. Área de atuação. Endereço da sede. Data, objeto, valor e número de convênios, contrato ou instrumentos congêneres. Valores transferidos e respectivas datas. Seção 9. Dos créditos adicionais. Artigo 25. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com a classificação da estrutura programática da mesma forma que apresentados na Lei Orçamentária Anual. Observado o artigo 12 da Lei Complementar 101/2000. Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos 4 meses do exercício imediatamente anterior, poderão ser reabertos pelos seus saldos no exercício 2019, mediante indicação dos recursos do exercício em que o crédito for aberto e tenha previsão na lei que dispõe o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021 e no anexo de metas e prioridade desta lei. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais, as exposições dos motivos que os justifiquem, memória de cálculos em caso de excesso e arrecadação ou superávit financeiro do exercício anterior, separando os recursos conforme sua destinação e fonte. No Poder Legislativo, os créditos adicionais suplementares com indicação de recursos compensatórios nos termos do artigo 43, inciso 1º, da Lei nº 4.320, de 64, serão abertos por resolução. A abertura ou reabertura de crédito adicional
até o limite de suplementação autorizada em lei, será editada por decreto ou resolução no âmbito de cada poder. Seção 10. Da transposição, remanejamento e transferência. Artigo 26. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar transposição e remanejamento, com exceção das transferências de dotações orçamentárias que poderão ser feitas por decreto. A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir o planejamento. Para efeitos dessa lei, entende-se como transposição o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação até o nível de modalidade de aplicações totalmente concluídas no exercício para outros incluídos com prioridade no exercício. Remanejamento, deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidade orçamentária a nova unidade ou ainda de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício. 3. Transferência e deslocamento permitido de dotações dentro do programa. Capítulo 4. Das disposições relativas às despesas de caráter continuado. Seção 1. De aproveitamento da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Artigo 27. A compensação de que trata o artigo 17, inciso 2, segundo da Lei Complementar 101 de 2000, quando da criação ou aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado no âmbito dos poderes executivo, administrações indiretas e poder legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão de cada órgão ou entidade. Parágrafo único. O poder legislativo e o executivo, inclusive as entidades da administração indireta, manterão controle sobre os valores já aproveitados nas margens de expansão. Seção 2. Das despesas com pessoal. Artigo 28. Os projetos de lei sobre criação ou transformação de cargos, bem como os relacionados ao aumento de gastos com pessoal e encargos sociais, deverão ser acompanhados, além de previsão específica nessa lei de impacto orçamentário e financeiro, com as seguintes informações. 1. Demonstrativo do cálculo de impacto orçamentário e financeiro que demonstre a situação orçamentária e financeira antes e depois da tomada de decisão sobre a nova despesa para o exercício os dois seguintes. 2. Declaração do ordenador de despesa de que existe dotação suficiente de recursos financeiros para atendimento da despesa, com as premissas e metodologias de cálculos utilizadas conforme estabelece o artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000. 3. Comprovação da não afetação das metas fiscais para o exercício. 4. Medidas de compensação ou comprovação do aproveitamento da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Artigo 29. O aumento das despesas pessoais em decorrência de quaisquer das medidas relacionadas no artigo 169, inciso 1º da Constituição Federal, desde que observada a legislação vigente, respeitados os limites cumpridas as exigências previstas no artigo 16, 17, 20 e 22, parágrafo único da LC 102/2000, fica autorizado para 1. Conceder vantagens de aumentar a remuneração dos servidores, bem como realizar a revisão inflacionária anual. 2. Proporcionar o desenvolvimento profissional de servidores municipais mediante a realização dos programas de treinamento. 3. Melhorar as condições de trabalho, equipamentos e infraestrutura, especialmente no que concerne à saúde, alimentação, transportes, segurança no trabalho e justa remuneração. 4. Implementar aumento de valor do programa de alimentação do servidor e ou incorporação ou unificação do Vale Alimentação e da cesta básica, inclusive com concessão durante as licenças remuneradas e férias. Artigo 30. No exercício de 2019, a realização de serviço extraordinário quando a despesa houver ultrapassado os 51 inteiros e 0,3% e 5,7%, respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, somente poderão ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que sejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, observada a limitação mediante decreto nos termos da Lei Complementar 101/2000 entre estes. 1. Situações de emergência ou calamidade pública.
2. Situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens. 3. A relação custo-benefício de revelar favorável em relação a outra alternativa possível em situações momentâneas. Capítulo 5º. Das disposições sobre a política tributária do município. Artigo 31. As receitas serão estimadas e discriminadas com base: 1. A legislação tributária vigente até a data do envio do projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal. 2. As alterações da legislação tributária resultantes de projetos de lei encaminhados à Câmara Municipal até a data de apresentação da proposta orçamentária 2019, especialmente sobre atualização da planta genérica de valores do município, revisão, atualização ou adequação da legislação sobre o imposto predial e territorial urbano, suas alíquotas, forma de cálculos, condições de pagamento, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade deste imposto. Revisão da legislação sobre o uso do solo com redefinição dos limites da zona urbana e municipal. Revisão da legislação aplicável ao imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis. Instituição de novas taxas pela prestação de serviços públicos e pelo exercício do poder da polícia. Revisão das isenções tributárias para atender ao interesse público e à justiça social. Revisão das contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, cuja necessidade tenha sido evidenciada através de cálculo atuarial. Contribuições de melhorias, demais incentivos e benefícios fiscais. Artigo 32. Não sendo aprovadas integralmente ou parcialmente as modificações referidas no inciso 2 do artigo 31, que impeça a integralização dos recursos estimulados, os ajustes serão realizados mediante lei. Artigo 33. O Executivo Municipal autorizado em lei poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária ou não tributária com vistas a estimular o crescimento econômico e geração de emprego e renda ou beneficiar contribuintes integrantes de classe menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da Receita. A concessão ou ampliação de incentivo fiscal da natureza tributária ou não tributária, não considerado na estimativa de receita orçamentária, dependerá da realização do estudo de seu impacto orçamentário e financeiro e somente entrará em vigor se adotadas conjuntas ou isoladamente as seguintes medidas de compensação: a. Aumento da receita proveniente de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributos ou contribuição. B. Cancelamento durante o período em que vigorar o benefício de despesa em valor equivalente. Poderá ser considerado como aumento permanente de receita para efeito disposto neste artigo a elevação do montante de recursos recebido pelo município oriundos, a elevação de alíquotas ou ampliação da base de cálculo de tributos que são objetos de transferência constitucional com base nos artigos 157 e 158 da Constituição Federal. Não se sujeita a regras do inciso 1º a homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados com base na legislação municipal preexistente. Artigo 34, conforme permissivo do artigo 172, inciso 3 da Lei Federal 5.172, de 25 de outubro de 66, Código Tributário e o inciso 2 do inciso 3º do artigo 14 da Lei Complementar 101/2000, os créditos tributários lançados e não arrecadados e inscritos em dívida ativa, cujos custos para ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária ou não tributária com vista a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda ou beneficiar contribuintes integrantes de classe menos favorecida, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da Receita. A concessão ou ampliação de incentivo fiscal da natureza tributária ou não tributária, não considerado na estimativa da Receita Orçamentária, dependerá da realização do estudo de impacto orçamentário e financeiro, e somente entrará em vigor se adotadas conjuntas ou isoladamente as seguintes medidas de compensação: aumento da receita proveniente da elevação de alíquota,
ampliação de base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Cancelamento durante o período em que vigorar o benefício de despesa em valor equivalente. Poderá ser considerado como aumento permanente de receita para efeito disposto neste artigo a elevação do montante de recursos recebidos pelos municípios oriundos a elevação de alíquotas e a ampliação da base de cálculo de tributo que são objeto de transferência constitucional com base no artigo 157 e 58, Constituição Federal. Não se sujeita a regra a homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados em base de legislação municipal preexistente. Artigo 34. Conforme permissivo do artigo 172, inciso 3 da Lei Federal 5.172, de 25 de outubro de 66, Código Tributário Nacional do inciso 2, da Lei Complementar 101/2000, os créditos tributários lançados e não arrecadados inscritos em dívida ativa cujos custos para a cobrança sejam superiores ao crédito tributário poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita. Seção 1 do Imposto Predial e Territorial Urbano. Artigo 35. O reajuste dos valores do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, será concedido por ato próprio do Poder Executivo, até o limite de variação acumulado do índice de preço ao consumidor amplo, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no período de 1º de dezembro de 2017 a 30 de novembro de 2018. O Poder Executivo poderá conceder desconto para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, no exercício 2019, da seguinte forma. Parágrafo único. Até 5% para pagamento em parcela única. Artigo 37. Até 60 dias de publicação dessa lei, o Poder Executivo regulamentará, através de decreto, os descontos de que trata o artigo 36, bem como o calendário do vencimento das parcelas para o exercício 2019. Da dívida ativa tributária. O Poder Executivo poderá conceder benefícios de até 100% sobre os juros e multa da dívida ativa, com fato gerador até 31 de dezembro de 2018, por meio de lei específica. Capítulo 6º. Das metas fiscais. Ficar atento a esse texto. Bem atento a esse texto. Artigo 39. As metas de resultado fiscal nominal e primário fixadas nessa lei serão atualizadas pela Lei Orçamentária Anual. 2. As metas fiscais estabelecidas nesta lei poderão ser ajustadas quando do encaminhamento do projeto de lei orçamentária anual se verificadas alterações no comportamento das variáveis macroeconômicas e da execução das receitas e despesas apresentadas em anexo específico e acompanhadas de justificativas técnicas e respectivas memórias e metodologias de cálculo. Na hipótese do parágrafo anterior, para efeito de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no artigo 9º, inciso 4 da Lei número 101/2000, da Lei Complementar 101/2000, as receitas e despesas realizadas serão comparadas com as metas ajustadas. Artigo 40. A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo 9º da Lei Complementar 101/2000 será efetivada separadamente por cada poder do município. Primeiro, constitui critérios para limitação de empenho e movimentação financeira a seguinte ordem de prioridade no Poder Executivo. A. Diárias, serviços extraordinários, realização de obras, redução de despesa com aquisição de equipamentos e material permanente. No Poder Legislativo, diárias, realização de serviços extraordinários, realização de obras, redução de despesas com aquisição de equipamentos e material permanente. E não sendo suficiente ou inviável sob o ponto de vista da administração, a limitação do empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção das despesas com pessoal e encargos, das despesas necessárias para atendimento à saúde da população e o atendimento do mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino. Das despesas com precatórios e decisões judiciais transitadas em julgado. Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo até o 20º dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhado dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira. Quarto, o Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, publicará
ato até o final do mês em que ocorreu a comunicação estabelecendo os montantes a serem limitados de empenho e movimentação financeira. Quinto, não ocorrendo a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata este artigo, fica a cargo da coordenação do Sistema de Controle Interno a comunicação ao Tribunal de Contas do Estado, conforme a atribuição prevista no artigo 59, caput e inciso 1 da Lei Complementar 101 de 2000 e artigo 74 da Constituição da República. Cessada a causa de limitações referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas. Capítulo 7º. Das disposições finais. Artigo 41. O Poder Executivo e Legislativo manterão sistema integrado de execuções, fiscalização e acompanhamento do orçamento que permita o cumprimento do artigo 166, inciso 1 da Constituição da República. Artigo 42. Para fins de cumprimento do artigo 62 da Lei Complementar 101/2000, fica o município autorizado a firmar convênio ou congêneres com a União ou o Estado com vistas: 1. Ao funcionamento de serviços bancários e de segurança pública. 2. A possibilitar o assessoramento técnico dos produtores rurais do município. 3. A cedência de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades no município. 4. Ao fornecimento de transporte escolar e pagamento de profissionais da educação. Artigo 43. Se o projeto de lei orçamentária não for publicado até 31 de dezembro de 2018, até que este ocorra, a programação dele constante poderá ser executada para atendimento de despesas correntes da administração do Poder Executivo e Legislativo, bem como das entidades da administração indireta, nos limites estritamente necessários para a manutenção dos serviços essenciais e que estejam contemplados nas ações de que trata esta lei. Artigo 44. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal em 2018. Amaury Magro Germano, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias reflete os programas de governo e ações governamentais contemplados no Plano Plurianual 2018-2021, a serem executadas no exercício de 2019. As ações propostas no anexo de metas visam o atendimento das necessidades básicas da comunidade nas áreas de educação, cultura, desporto, meio ambiente, saúde e bem-estar social, além de oferecer melhorias na infraestrutura básica do município e seus distritos, tais como pavimentação, iluminação, coleta e destinação de resíduos sólidos, considerando-se, dentre as ações previstas, a manutenção e modernização das estruturas existentes. Este conjunto de ações foi levado ao conhecimento da população por meio de audiência pública nos termos do artigo 48 da Lei Complementar 101/2000, realizada em 30 de agosto do corrente ano, da qual segue a ata e relação de presentes. Convém salientar que as projeções de receitas para 2019 foram efetuadas com base na evolução histórica até 31 de junho de 2018 e que, por esta razão, poderão sofrer ajustes por ocasião da elaboração do projeto de lei orçamentária anual. Cabe ressaltar que, nessa ocasião, os valores projetados representam a capacitação máxima de arrecadação do município, inclusive no que tange às transferências do Estado e da União, bem como a expectativa de captação de recursos federais e estaduais a título de transferências voluntárias. Dessa forma, o projeto de lei procura, em sua íntegra, estabelecer as diretrizes e prioridades com a anuência dos munícipes para a elaboração da proposta orçamentária relativa ao exercício 2019. Diante do exposto, envio o presente projeto de lei à apreciação da Igreja Câmara Municipal de Capão da Canoa. Capão da Canoa, 31 de agosto de 2018, Amaury Magro Germano, Prefeito Municipal.
Anexo 1. Previsão da receita e despesa para 2019, 2021. LDO 2019, R$ 275.853.904,30. Projeção 2020, R$ 290.756.293,13. Projeção 2021, R$ 306.207.018,52. Mensagem retificativa número 019/2018. Mensagem retificativa ao projeto de lei 110/2018. Mauri Magno Germano, prefeito municipal de Capão da Canoa, dirige-se a essa Câmara a fim de apresentar mensagem retificativa ao projeto de lei 110/2018 para que seja incluído ao anexo no anexo Lei de Diretrizes Orçamentárias dos Conselhos Municipais, os pareceres dos seguintes conselhos municipais, conforme abaixo elencados. 1. Educação, CME. Saúde, CMS. Alimentação Escolar, CAI. Meio Ambiente, CONDEMA. Cultura e Patrimônio Histórico, COMUC. Desenvolvimento, COMUD. Turismo, CONTUR. Segurança, CONCEP. Pessoas com Deficiência, CONDIDEF. Agricultura de Pesca, CONDAP, Defesa do Consumidor, CONDECOM, Criança e Adolescente, CONDICA, Habilitação, COMIS, Entorpecentes, COMEM, Artesanato, COMARTE, Direito da Mulher, CONDIM, Idoso, COMID, Defesa Civil, CONDEC. Gabinete do Prefeito Municipal, 14 de setembro de 2018, Mauri Magno Germano, Prefeito Municipal. Mensagem retificativa ao projeto de lei 110/2018. Exposição de motivos. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através desta encaminhar mensagem retificativa ao projeto de lei 110/2018 para que sejam anexados os pareceres dos conselhos municipais, conforme nota técnica 012/2018, tão logo estivessem disponibilizados os pareceres dos conselhos, os mesmos seriam encaminhados para essa nobre Casa Legislativa para que sejam apreciados juntamente com o projeto de lei. Diante do exposto, envia a presente mensagem retificativa. Gabinete de Prefeito Municipal, em 14 de setembro de 2018, Mauri Magno Germano, Prefeito Municipal. Era isso, nossa nobre vereadora. Quero saudar aqui a presença do nosso coronel Paulo Ricardo Garcia da Silveira, comandante regional da Brigada Militar, e agradecer pelo serviço prestado ao nosso litoral. E também ao sargento Carlos Alberto de Carvalho, do 2ª Seção do CRPO do Litoral. Seja bem-vindo a essa casa e se precisar, estamos sempre às suas disposições. Não havendo mais o expediente, vamos a... Esse espaço está à disposição dos senhores vereadores. Como nosso regimento já disse que é 5 minutos, então não precisamos fazer uma proposição. Está à disposição 5 minutos para cada vereador. Essa palavra, presidente. Com a palavra o vereador Tita. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Saudar a presença pessoal na casa. Como semana passada, eu vim à tribuna fazer alguns desabafos. O vereador Lara estava comigo e a gente estava colocando a respeito de uma denúncia de uma pessoa, de uma escola, né? E eu sou aquele tipo de pessoa que
dou a minha cara a tapa. Se eu bato, eu também tenho que apanhar, né? Hoje, logo após a sessão da semana passada, foi na quinta-feira, né? Recebemos uma ligação da secretária da escola, pedindo uma reunião com os funcionários da escola, os professores. Foi marcada para hoje, essa reunião, antes da sessão, onde nós tivemos aqui no plenário mais de 40 professores, para colocar o que vinham acontecendo dentro da escola, né? Então, a gente, quando erra, peca, né? Eu sempre digo, eu posso errar, mas conserto o meu erro. A diretora não estava, mas todos que estavam presentes, a vice-diretora, a orientadora, as professoras, né? Seja contratada, concursada, nós conversamos, tivemos um longo bate-papo ali para corrigir os erros, né? Então eu venho aqui me retratar a todos os funcionários, que aqui ainda tem algumas aí na tribuna, no auditório, tá? Pedi até o número do telefone da diretora Janaína, para me ligar pessoalmente para ela, conversar com ela e fazer até uma visita na escola. Então eu venho aqui me retratar, venho aqui colocar, né, que eu não falei por maldade, é como eu disse, eu sou funcionário público, e quando eu recebi uma denúncia que estavam, né, lesando um funcionário público, eu vim à tribuna para defender. Então quero que vocês levem para ela, para a diretora Janaína, né, o que nós conversamos aí hoje, que eu não tenho nada contra ela, como eu falei, não tenho nada contra ninguém. Pelo contrário, sempre vou zelar pelo funcionário público, seja ele de carreira, contratado, concursado, CIE, para mim, no momento que está usando o nome do município, trabalhando pelo município, eu trato todos iguais. Então era isso, senhor presidente. Eu venho aqui na tribuna, como o vereador Pardal disse que estava comigo, a vereadora Lavina, a vereadora Flávio Lara, e hoje nessa reunião muito produtiva, né, a vereadora Lavina, o vereador Lara se colocaram junto, né, para a gente resolver e colocar os pingos no i. Então, como eu disse, até eu acho que as pessoas que estavam se sentindo lesadas deveriam estar aqui hoje, junto com essas outras professoras, né? E nós tínhamos 40 professores aí dentro hoje, né? Mas infelizmente não estava, como a mesma coisa que eu pedi, eu fiz a pergunta por que a diretora também não estava, né? A diretora está com problema de saúde, está assim, tranquilo. Depois a gente procura ela e conversa com ela. Então essa é a parte que eu venho à tribuna hoje, né? Para não ficar o dito pelo não dito, né? Da mesma forma que eu disse para elas, eu poderia conversar ali com elas, não vim à tribuna, porque elas estavam cientes do que estava acontecendo, a gente conversou tudo ali e elas levassem para a diretora. Eu prefiro vir à tribuna, deixar gravado, da mesma forma que ficou semana passada. Boa noite a todos e muito obrigado. A palavra continua à disposição. Só pediria que não se manifestasse porque o regimento não permite. Com a palavra o vereador Ademar. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, quero vir à tribuna para parabenizar, dizer que mês de setembro é o mês da Bíblia, é o mês da reflexão. Que bom, Tita. Me permite um minuto, Sim. senhor? Peço desculpa, porque o senhor está com a blusa igual da Lavina, e eu me esqueci de falar que o senhor estava ali com nós, junto com as professoras na reunião. Tá? Desculpa, mas obrigado pela presença. Não, tranquilo, isso aí não... E que bom que quando a gente fala e a comunidade vem e a gente assume, né? E te dar os parabéns por essa atitude. Dizer sim que terça-feira
às 3 horas da tarde eu estava na Secretaria da Educação para tentar resolver essa situação que foi levantada aqui na tribuna na segunda-feira. Como a gente é do governo, é o líder do governo, tudo que é passado a gente tem que tentar resolver. E o dia que a gente sai para tentar resolver as coisas, para mim é terça-feira. Terça-feira chego na secretaria, estava a secretária da Educação, juntamente com outra diretora do outro colégio, já providenciando para resolver essa situação, e que bom que foi resolvido, que a partir de amanhã está solucionado. Parabenizar o colégio, eu tive lá, fiz uma visita uma vez que cortaram uma árvore vizinha lá, eu tive lá visitando o colégio, sabendo a árvore, né? Mas também dizer aos vereadores que a gente está com e mais um pedido, sendo um desabafo, né? Mas é uma história a contar, que não sei quem está falando, que eu não vou concorrer, mas que cada lugar que eu chego, diz Ademarto não vai ser mais candidato, Ademarto vai assumir secretaria. Eu queria dizer para essas pessoas que elas falam o que a gente faz, não o que a gente não faz. Pensamento, cada um tem o seu. E a gente define, é na hora. Não é hoje que eu vou definir a minha situação, daqui 2 anos. Então está uma situação assim dentro do município, dizendo que eu vou ser secretário, e eu jamais me elegi e jamais participei e concorri a vereador pensando em cargo público. Não. Eu sempre tive meu trabalho digno, trabalhei de garçom sim bastante, tenho meu comércio na área da alimentação, que é onde eu trabalho no verão e é onde traz o meu sustento para mim e para minha família. Então eu não tenho o porquê usar da política para mim sobreviver. Mas essas pessoas que estão falando, deixa a gente chateado. Deixa chateado porque eu jamais vou falar mal de uma pessoa, de um ser humano, porque errar todos nós erramos, e está aqui o Tita hoje, já aconteceu comigo também, eu ter errado com os vereadores, chegado aqui e pedir desculpa a eles. Então, é muito bonito a gente ter a dignidade de chegar e pedir desculpa pela falha, né? Porque perfeito só tem um, perfeito é Deus. E para nós tudo que é impossível, para Ele é possível. Se não fosse possível para Ele, hoje Ele não botaria na cabeça do Tita para que ele chegasse aqui e falasse o que tu falou, Tita. Porque às vezes as pessoas acham que se encher esse plenário aqui, vão amedrontar os vereadores que aqui estão. Não, a gente foi eleito sim para representar a comunidade. Vários segmentos da comunidade, todos os vereadores representam. Mas a gente nunca votou um projeto com a pressão da comunidade. Sim, a gente discute lá em cima, para que chegue aqui embaixo a gente possa votar. Se nós discutir lá em cima, chegar e dizer que nós não vamos votar aqui embaixo, não vai ser o plenário que vai mandar nós votar, porque a gente não vota. A gente vota com a nossa consciência de um grupo que se forma por 11 vereadores aqui dessa casa que foram eleitos pela comunidade. E aqui cada um tem uma parcela. Quando estão lendo o orçamento aqui, eu estava dizendo para a Juliana que ali tem um pouquinho de cada um de nós ali, nosso dinheiro. Que bom que nós temos aqui para contribuir com aquele orçamento que está saindo ali. Que bom que nós temos aqui para poder cobrar também do executivo
para que ele invista bem aquele recurso nosso ali. Né? Por hoje, era só. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Flávio Lara. Senhor presidente, nobres vereadores, na noite de hoje, cumprimentar a direção da escola que nos visita, o comando da Brigada Militar, a pessoa do Ricardo, sempre muito bem-vindo, do sargento. Dizer que eu estou um pouco preocupado. E eu estou com receio de fazer uma reclamação, porque havia uma escola que chovia numa sala. E eu pedi que consertasse. E o governo consertou e hoje chove em 3 salas. Então estou com receio de dizer que arrumem, porque tem tudo para chover na secretaria e nas dependências todas da escola. Porque havia chuva numa sala. Conseguiram a façanha, eu acho que por causa do 20 de setembro, sirvam nossas façanhas. Foram lá e arrumaram, trocaram, e agora chove em 3. Então, tenho receio de pedir para consertar, vereador Pardal. Porque gastaram, evidente que não sabiam o que estavam fazendo, e hoje chove em 3 salas. Os computadores já são poucos, choveu em cima de um. Que, aliás, eu repassei o recurso para comprar os computadores para a escola, vai fazer 2 anos. E vocês prometeram que vinham cumprir, que iam entregar. Com toda certeza o senhor tem uma parte. Sim. Isso aí é uma questão que eu estou cobrando do secretário e da secretária. Não é de hoje. A gente está fazendo o trabalho para que seja entregue, sim, esse computador. Eu acredito pode ter nesse trabalho. Pode ter certeza. E eu queria que o senhor citasse o nome do colégio para que a gente pudesse chegar até o executivo para que eles pedir para eles a Escola Mário Curtinov, Praia do Barco. Eu só quero avisar o governo, só tem mais 2 anos. Porque se dissesse, olha, o governo não tem recurso, mas o vereador vai lá, arruma o recurso, coloca na conta do governo, e as crianças estão 2 anos sem laboratório de informática, não por falta de recurso, porque o vereador Flávio Lara conseguiu o recurso e entregou na mão do governo. Quero dizer de que não vou reclamar, porque isso não é reclamação. Sei que é uma coisa muito cara e demanda muito tempo, mas as escolas estão sem xerox porque não tem toner. Vou repetir. Xerox em escola, para quem trabalha, é todo dia. Não tem toner. Não vou reclamar, mas quero dizer de que parece que a Secretaria de Educação é aqui nessa casa. Porque essa semana, o que eu recebi de reclamações e de ligações de escolas privadas, dizendo que não foram pagas porque os vereadores não quiseram pagá-las, eu quero dizer de que, por favor, comece a falar a verdade. Por favor. É feio demais para vocês. É humilhante demais para vocês criarem uma situação vexatória como essa. Isso é um fiasco. Não pagaram porque não quiseram pagar. Não pagaram porque não se organizaram para isso. Tudo bem. Assumam. Qual é o problema de assumir? Aí o Tita dando exemplo hoje. Veio, falou, não foi bem aquilo, voltou e... Mas toda semana vocês são... Cara, vai ser um best-seller, um concurso. Toda semana escapa o governo com mentirinhas de que é os vereadores. Ah, para, tá feio. Não tem material nas escolas, a culpa é do vereador. Não calçaram a rua, a culpa é do vereador. Eu tenho quase certeza que a culpa agora é do vereador. Abandonaram aqui a academia aqui do bairro Novo Horizonte, que aliás vocês fizeram
vota varrendo no Novo Horizonte? Abandonaram a academia? E a culpa é do vereador, será? Vocês abandonaram a academia de ginástica do bairro Novo Horizonte. Isso não depende de lei, isso é ação de governo. Isso é verdade. Da General Osório, não vou mais falar. Porque é evidente que abandonaram. E agora as escolas de educação infantil, que vocês fecharam a escola de educação infantil. Em toda a história desse município só se abriu escola. Vocês fecharam a escola de educação infantil e agora não pagam as que contrataram. E a culpa é dos vereadores. Mas olha, seria engraçado se não fosse ridículo. Mas daí para desfile tem. Para estruturas e gastos supérfluos tem. Para viagens desnecessárias tem. Então, senhor presidente e governo, peço que, por favor, quando cometerem os seus erros administrativos, assumam, olha, erramos, não lançamos, não tem rubrica, não prestamos atenção, o governo não prestou atenção, e talvez até tenha que vir para nós votar, mas aqui não chegou nada. Nesta casa não chegou. E se não chegou nessa casa, nós não temos nada a ver com o não pagamento das escolas de educação infantil. Senhor presidente, por hoje era isso. Espero que o governo, agora está descontingenciando em outubro, que reative a academia ao ar livre da Novo Horizonte, o posto de saúde da General Osório, mande toner para as escolas, papel e material de consumo para as escolas, para que os professores possam trabalhar. Muito obrigado. A palavra continua à disposição. Com a palavra, a vereadora Lavina. Boa noite, presidente, nobres colegas. Vereadora Ademar, já começaram cedo. Vereadora Ademar, não tinha ouvido falar que o senhor não concorreria. Não tinha ouvido falar, nem da sua boca, nem da comunidade, que o senhor não concorreria. Foi isso, né? O senhor falou na tribuna? Não ouvi e não me perguntaram. Então, é um baita parceiro, quero ser solidário com o senhor, para que realmente o senhor está sempre preocupado com a comunidade. Nos eventos acompanha bastante, então faço votos que o senhor tenha saúde e disposição para concorrer junto com a gente no pleito, nos próximos pleitos. Quero saudar o nosso Coronel Paulo Ricardo pela presença, o sargento, comandante regional da BM, dessa instituição tão gaúcha, tão forte e tão parceira das ações do Executivo, do Legislativo. Dizer ao coronel que nós temos bem próximo o projeto lá na educação, eu como professora sempre saliento o projeto ProERD, que funciona muito bem com a questão da resistência e prevenção às drogas e à violência, e saudar a Brenda, que é a soldada que é uma professora nas escolas municipais, estaduais, nossa colega, muito atuante na comunidade, que é uma ação, né, da Brigada Militar, que tem a parceria da Prefeitura e da Câmara, que é uma atividade, um projeto muito bacana, que já estamos há 4, 5 anos aí, e a Casa Legislativa, em nome de todos os vereadores, é parceiro que faz o repasse ao Executivo para que esse projeto sempre se fundamente e leve, né, o nome da instituição e principalmente na prevenção com as crianças, esse projeto tão bacana que acontece com os nossos alunos do município. Vereadora Lavina, posso só fazer um
uma correção na minha fala, é a Academia de Saúde da Novo Horizonte. Academia de Saúde. Só essa correção. Da Ubatuba? Isso. Isso. Está bem depredada mesmo. Quero saudar o vereador Tita e dizer que cada vez eu admiro mais Tita, como colega, como amigo, que conheço há muitos anos, que hoje teve a humildade também de estar na reunião, conversando com os profissionais da educação da Escola Marieta Lessa, parabenizar o grupo de profissionais da Escola Marieta Lessa, que também se posicionaram, vieram aqui, se uniram, mostraram que tem uma direção, que vocês estão apoiando. Então, queremos saudar, homenagear e dizer que é por isso que a gente tem orgulho de trabalhar na educação. O Tita, o Flávio Lara, nós somos da Comissão da Educação, então vamos estar sempre abertos, né, para a conversa, para o diálogo, para desfazer qualquer mal-entendido. Desejo que a escola seja sempre muito unida, próspera. A gente sabe dos profissionais que são engajados numa comunidade que necessita tanto do olhar com carinho, né? Do olhar para aquela comunidade, do afeto, dos projetos pedagógicos que vocês tão bem desenvolvem lá. Então, a Marieta Lessa está de parabéns pela união de vocês, por estarem aqui, e sabemos que o Tita conversou, nós estávamos juntos, esclarecemos e vamos nos unir cada vez mais. Nós somos profissionais da educação. Vereador, muito obrigado pelas suas palavras também. Quero agradecer ao CTG João Sobrinho. Eu, como professora, como agente pública e também, especialmente, como cidadã de Capão da Canoa, nessa Semana Farroupilha, que abriu as portas, vereador Ademar, agradecer ao secretário do Turismo, Itamar, que lá se fez presente nas atividades tão bacanas. Durante toda a Semana Farroupilha foram incansáveis o pessoal do CTG João Sobrinho, que abriu para os nossos alunos da rede municipal, e lá viram as lides campeiras, a cultura gauchesca, a professora Kátia, que foi patroa do CTG e é professora do município, com a palestra sobre as brincadeiras gauchescas. Então, a gente só tem que agradecer. É desta forma que cultivamos e cultuamos a nossa cultura, né? E que seja no próximo ano, durante todo o mês de setembro, não só na semana, porque nós temos que lembrar que nesse dia 20, né, o povo tão aguerrido que somos, e não só a festa, não só a dança, não só a comilança naquela semana, mas principalmente das palestras, de saber valorizar o nosso povo, que é tão forte e aguerrido, que a gente luta tanto, né, todos os dias pela sobrevivência. Mas, especialmente, agradecer ao CTG João Sobrinho, a toda a patronagem, e aos peões e prendas, desde os mais pequenos, né, dos menores que estavam lá, mostrando para os nossos alunos a cultura gauchesca. Muito obrigada. Boa noite a todos. Essa é a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Atilar. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu inicialmente vou destacar aqui um descaso a se lamentar por parte da atual administração, e que se trata da Academia de Saúde ali no bairro Novo Horizonte. E por que eu digo isso, presidente? Porque na gestão passada, gestão em que fui vice-prefeito, honrosamente ao lado do grande prefeito Valdomiro Novaski, e que o senhor foi secretário de obras, nós demos início e concluímos aquela obra, mas aqui nessa Casa Legislativa tinha um cidadão extremamente mau caráter, e que hoje é secretário dessa administração, que utilizava a tribuna para enumerar apontamentos, citando ele como irregulares naquela obra. Não conseguimos dar início às atividades daquele prédio, mas graças a Deus, pelo menos em fim de mandato, inauguramos aquele empreendimento. Inicia a atual gestão e, além de não ser feito nada ali, porque se tornou inicialmente uma casa de jogo, isso é de conhecimento de todo mundo, começou ali uma casa de jogo, pensei inclusive que o prefeito, o atual prefeito, faria ali um bingo, alguma coisa, mesmo que se trate de obra pública,
e hoje nós percebemos um descaso onde tem moradores de rua morando no local, um prédio sucateado, vidros quebrados e nada, absolutamente nada tem sido feito. Lamento pontualmente pela comunidade dali, do bairro Novo Horizonte e das adjacências, das imediações, porque também encampa muita gente que mora no bairro São Jorge, e é frustrante. Frustrante porque esse mesmo discurso que esse safado mau caráter dava aqui nessa tribuna, hoje ele é um omisso, irresponsável, que não vem aqui nessa Casa Legislativa dar satisfação. Então, quero e espero da atual administração que pelo menos recupere aquele prédio, vereador Ademar, porque está sucateado e depredado por legítima omissão e descaso do atual prefeito, que é o prefeito que o senhor representa. Alô. Por favor, presidente. Já aquela academia tirada, que é a Academia da Saúde, e hoje nós pagamos aluguel para fisioterapia na Geral Osório, né? No qual a academia poderia ter sido usada para botar ali a fisioterapia, que seria também o fim daquela Academia da Saúde quando foi construída. Fisioterapia contínua de pessoas que precisam fazer diariamente. E nada foi feito. E hoje nem para a sala de fisioterapia que nós pagamos, aluguel, o município paga, não tiram dali, e ali está indo dinheiro público todo fora. Ainda hoje passei por ali, vereador, e fiquei apavorado, não existe mais nada da academia. É frustrante. É frustrante, só existem as paredes. É frustrante. Outra situação que me causa muita preocupação aí diz respeito a uma pauta que é fundamental para quem pensa e quem sonha no desenvolvimento sustentável de uma comunidade. Falo de educação. E aqui recebo um relato de uma diretora, que eu vou preservar o nome, de uma escola particular que tem convênio com a prefeitura e que me relata aqui: vereadora Tilar, gostaria de saber da Secretaria de Educação se eles vão dar jeito de pagar o que devem para as escolas particulares as quais fizeram convênio para atender vagas do município. Relato dela. Segue. Uma vergonha estarmos quase no final de setembro e ainda não terem pago o mês de agosto. E há escolas com 2 meses em atraso. Um descaso total com quem presta serviços ao município e depende desse valor para se manter. Onde colocaram os valores que chegam ao município para pagar as escolas conveniadas? Ela guarda a resposta. Eu espero, sinceramente, que a atual administração, por mais omissa que seja em inúmeras situações, mas que atenda a questão da educação, vereadora Ademar, porque educação é fundamental. Eu fico imaginando, para quem já fechou uma escola de ensino infantil, outras fecharão e muitas crianças ficarão na rua por total descaso da atual administração. Senhor vereador, mais uma parte. Por favor. Já que o senhor tocou nesse assunto, até eu ia na tribuna mais falar isso e já vou fazer um gancho dessa conversa. Eu tinha números, WhatsApps de conhecidos e conhecidas de escolas particulares, no qual tenho aqui os WhatsApps, não vou preservar os nomes, sabe que são perseguidores, né? Óbvio. No qual foi informado dentro do executivo que a responsabilidade de pagar as escolas é só nossa. Eu não entendi. Os vereadores? Vereadores. Porque nós teríamos que liberar o pagamento. Eu não estou entendendo até onde que nós temos essa responsabilidade. A desculpa tem sido a mesma desde o primeiro dia de mandato. Ainda bem que somos 11 vereadores contando com a situação, né? Porque senão o peso era muito grande se fosse 3 ou 4 para carregar nas costas. Pois é. Eu fico pensando em quando não se sabe administrar, é melhor entregar a caneta e a cadeira para outro que tenha competência e que tenha, acima de tudo, responsabilidade com o erário público. Mas como nem tudo, por favor, vereadora Ademar. Eu quero aqui de antemão dizer que essas escolas particulares que estão dizendo que não foram pagas, quer dizer que hoje de tarde, a semana passada, sim, tive na Secretaria de Administração cobrando essa situação, buscando as informações do projeto que está na casa aqui para votação desse recurso, mas que durante a semana eles acharam a fórmula e fizeram os empenhos. Tem várias escolas que já estão recebendo, talvez essa escola ainda não foi contemplada, mas ela
pode ter certeza que ela vai ser contemplada essa semana, porque foi feito desempenho para elas. Tranquilo. Vereador Ademar, em verdade eu preciso ser franco, o senhor não tem culpa alguma. O senhor faz o seu papel de líder do governo e, aliás, honrosamente representa muito bem o seu ofício. No entanto, mesmo que venha a ser pago, sejamos aqui pontuais. Com educação não se brinca. Com educação não se pode falhar e não existe desculpa alguma. Com educação é pontualidade. Pontualidade britânica. Então, se nós estamos há quase 2 meses de atraso, não há nada que se justifique. Por isso, não perdoo a Secretaria de Educação e tampouco o prefeito, que é o grande responsável por isso tudo. Vereador, mas, por favor, vereador. Permita, já que é... Até porque tem que ter um empenho, né? Tem que ter a previsão da compra de vaga, e que não deve ser muito diferente do ano passado. Quer dizer, esse ano tem um número maior, em função do fechamento da escola. Mas tem que ter o empenho e a previsão do pagamento dessas escolas, que é mensal, e elas não esperam realmente, porque estão atendendo os nossos alunos. E que daí já existe a previsão, né? Para isso existe um cronograma, uma planilha, uma organização, e que, graças a Deus, a senhora, quando foi secretária de Educação, buscava cumprir a regra. E, felizmente, nunca tivemos problema com atraso, vereadora Lavina. E, lamentavelmente, nós percebemos esse descaso hoje com a educação. Me permite uma Por parte? favor, meu companheiro. O senhor vai ter o tempo necessário. Eu quero deixar bem claro que o projeto que eu até estava lendo de tarde, dessa suplementação que existe na casa, primeiro que ele tem 100 e tantos mil ali para vagas de escolas particulares. Mas esse projeto ele tem para contratação de serviços de terceiros, ele não está bem especificado. Talvez o governo esteja se sentindo constrangido de ter fechado a escola, né? E depois ter pedido uma suplementação de R$ 999 mil. Esse é o projeto que tem, vereadora Juliana, na casa. Então, quando foi citado, o senhor sabe, por questões de economia, que fecharia o pequeno aprendiz, né, que daria uma economia de R$ 900 mil, hoje se encontra esse projeto de suplementação de 999 mil e alguma coisa. E a gente sabe que talvez ali não esteja bem especificado que seja para o pagamento e a quitação dessas vagas das escolas particulares. Teremos que olhar com muita atenção como esse orçamento que foi lido aqui, né? Porque talvez ele esteja constrangido agora de ter que ter pedido uma suplementação tão alta, né? Porque acabou fechando a escola que já estava em funcionamento. Então, era isso, tem que ter muito cuidado. Perfeito, 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 meu companheiro Pardal. Seria cômico se não fosse trágico. Lamentável. Mas como nem tudo é tragédia, inicialmente, eu quero aqui já, para finalizar as minhas palavras, de uma forma muito carinhosa, muito respeitosa, eu quero saudar aqui as minhas amigas e colegas de infância, qual lá num passado nem tão distante, tivemos o prazer de sermos alunos de um colégio municipal lá do Jorge Dariva, quando a Avenida Rudá ainda era de chão batido. Isso, para quem é jovem, ou pelo menos mais jovem que eu, parece que isso não aconteceu. Mas a Avenida Rudá tinha apenas uma via, em que passavam os 2 carros e era de chão batido, e a professora era Lavina, né? A senhora não está tão velha assim, mas era a nossa professora. Não faz tanto tempo. Não faz tanto Saudar tempo. Eu quero, Nelise... Era a Vila do Pé Sujo, acho que era na época. A né? Vila do Pé Sujo. Nelise, Rosane, a vocês o meu carinho, o meu respeito, e uma amizade de mais de 30 anos, e que, graças a Deus, nós conseguimos mantê-la e perseverar. Também, obviamente, de uma forma carinhosa, ele não está aqui, meu amigo, e que se tornou médico, o Dr. Vitor Serra, e que aqui tem a sua jovem mãe. Muito obrigado. E, como todo bom amante do tradicionalismo gaúcho, eu quero saudar aqui, primeiramente, o patrão Silvio Gomes, do CTG João Sobrinho, pelo brilhante evento, a qual ele capitaneou nessa semana Farroupilha, que se encerrou no último dia 20 de setembro, e que nós tivemos um CTG, casa lotada, com gaúchos e gaúchas de todas as querências, de uma forma carinhosa, respeitosa, alimentando a verdadeira chama do tradicionalismo. Silvio, a tia, toda a patronagem do João Sobrinho, o meu parabéns. E naturalmente que eu preciso saudar
de uma forma esfuziante o prefeito de Xangri-Lá, Silon Rodrigues da Silveira, que trouxe pela primeira vez na história, em se tratando de uma seletiva regional de tiro de laço, um evento dessa magnitude, para esse eixo Capão-Xangri-Lá. Foi ali, no município vizinho. Parabéns, Silon. Não poderia ser nada diferente de que alguém, um gestor com a marca do trabalhismo, com a marca e o vigor do nosso PDT, Silon, que trouxe aproximadamente ao parque de eventos quase 20 mil pessoas nesse último final de semana, onde se encontrou ali tradicionalistas e, em especial, laçadores de todo o estado do Rio Grande do Sul. E óbvio que teve uma justa homenagem ao patrão do GTC 20 de setembro, meu amigo pessoal, ao Ivo. Parabéns, Ivo, pela justa homenagem que tu recebeste na tarde de ontem, e que eu, pessoalmente, fui até lá levar o abraço, não somente meu, mas de toda a bancada do nosso PDT, que prestigia e cultua a chama do tradicionalismo gaúcho. Muito obrigado, presidente. A palavra continua à disposição. Não havendo tem fazer uso da palavra, vamos à ordem do dia. Senhor presidente, só uma questão, fazer uma questãozinha de ordem, porque eu estive olhando na secretaria ali, o único projeto que tem do governo, para esclarecer a nossa comunidade, fala em pagamento de água, em pagamento de luz, em tornearia, não sei onde é que eles vão usar a questão da tornearia, fala em saneamento, e nenhum momento, os que estão na casa, nenhum fala sobre pagamento de escola privada. Então, o que tem na casa, eu subi para ver, para não dizer assim que, olha... Mas é uma suplementação de R$999 mil, vereador. Isso. Eu disse que talvez ele esteja ficado constrangido de botar, que seja para quitar as vagas. Tá, mas eu só quero deixar claro que se o governo não diz que é para isso... Não vai ser aprovado. Então... Eu quis dizer que, de uma certa forma, se for para esse pagamento, terá que vir especificado o pagamento. Eles vão ter que alterar. Exatamente. Ou esclarecer os vereadores de que se trata, que essa matéria que eles enviaram para pagamento de torneiro, nem sabia. O que nós estamos fazendo aqui, vereador, que o senhor está colocando muito bem, é já dar um alerta a todos os vereadores, né? Que, de uma certa forma, nós casualmente estava olhando o projeto e aí me deparei com isso aí. Realmente, tem 35 mil para alguma coisa, serviço de terceiros, água, luz. Nessa casa não tem nada que o governo aponte que seja para pagamento de despesas de vagas particulares, vagas em escola privada, de educação infantil. Nada, claro, acabei de subir para não dizer que não vi, né, que não procurei. Eu digo, vou verificar. O que eu encontrei foi pagamento de água, pagamento de luz, torneiro, né, torneiro de tornearia, né, e despesas simples, um valor significativo. Bem significativo. Mas se o governo tem intenção de, com esse projeto, pagar as escolas, ele tem que escrever isso e tem que mandar para a Câmara. Tem que ser claro, né, vereador? Porque depois como é que vão trocar a rubrica para pagamento? Só para esclarecer, tá, vereadores? Perfeito, eu lhe agradeço, porque eu tinha colocado aqui, né, enquanto o vereador Atilar fazia uso da tribuna, justamente eu fiz essa colocação, que o projeto se encontra aqui na casa, mas que é meio estranho, né, se for para pagar essas águas, porque ele não está dizendo que é para pagar as vagas, né? Então, que venha... Bom, mas para quem já vem aqui, o orçamento do ano que vem já vem com mensagem retificativa, não dá para se esperar muita coisa, né? Nós estamos lendo o projeto hoje pela primeira vez já com uma emenda, com a mensagem retificativa. Quer dizer, essa é a primeira, né? Que com certeza virá outras e muitas outras. Porque nós já prestamos aqui na leitura que tem algumas coisas que terão que ser muito bem debatidas. Eu faria... Pois não, vereador? Eu farei a proposição para que seja lido só aqui o nome do vereador, que só tem um pedido de informação, que será votado e apreciado com seus vereadores. Está em discussão, né? Aqueles que concordam, permaneçam como estão. E todos assim está aprovado, será lido só o número e o autor. Pedido de informação número 021/2018, vereador Nené do CREP. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Quer dizer que todos os anexos do orçamento do ano seguinte
estará à disposição aí no site da Câmara, da Prefeitura, né, o Gabriel, que pode entrar e fazer a consulta dentro do orçamento. Ok? Uma boa noite a todos.